Professor da era digital, a reinvenção da sala de aula provocada pela era digital. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Cleusa Secato e eu vou trabalhar nesta aula com algumas ideias, algumas análises teóricas e práticas sobre o nosso processo de reinvenção da sala de aula por conta da era da tecnologia ou da chamada era da inovação tecnológica. Então, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando se fala em sala de aula? Vamos pensar em interfaces possíveis e também pensar nas sistematizações do conhecimento que a tecnologia permite, ou que as novas tecnologias permitem para nós neste século XXI principalmente. Bom, quando a gente trata de interfaces, é sempre interessante pensar na transparência dessa palavra, que já dá para a gente aí uma percepção de dizer assim, peraí, se é interface, é alguma coisa pela qual eu consigo realizar algum processo. Por exemplo, quando eu falo da língua, nós dizemos que é através da língua ou do idioma, por intermédio da língua ou do idioma, que nós aprendemos toda e qualquer outra disciplina, todo e qualquer outro conteúdo e que nós nos comunicamos cotidianamente, falado ou por escrito. Quando a gente fala numa interface tecnológica, então a gente está falando do meio pelo qual a gente consegue propagar, divulgar, difundir, conhecer, reconhecer, receber, construir conhecimento, por exemplo, né? E aí a minha pergunta tema, para a gente começar a imagem aí fundamental para pensar numa reinvenção da sala de aula é: qual é a imagem que vem à sua cabeça quando você ouve a expressão sala de aula? E olha, é bem comum, é bem usual, bem natural que apareça uma imagem muito semelhante a esta que você vê em tela junto comigo, né? Uma sala de aula em que as pessoas, os estudantes, estão sentados lado a lado ou um atrás do outro, em fileiras, em carteiras, e existe a figura de um professor ou de uma professora, um quadro ao fundo ou outros equipamentos e assim por diante. Esse é o cenário tradicional da sala de aula. E se essa imagem vem à sua cabeça quando a expressão sala de aula é falada ou lida, não há problema algum. Isso não é uma crítica, isso é apenas uma constatação de que todos nós somos formados, somos fruto desse processo da sala de aula, que é assim, né? Vamos pensar aí num trajeto não muito longo, mas desde o século XVIII. Veja quanta coisa externa à sala de aula mudou, se transformou nesse período de 2 séculos, só para a gente ficar num cálculo bem próximo, e a sala de aula permanece com o mesmo conceito ou a mesma caracterização. No entanto, quando a gente pensa no século XXI e na revolução causada, gerada, coagida quase, pelas tecnologias ou pelas novas tecnologias, a gente percebe que a sala de aula pode ser hoje onde a gente quiser. A gente percebe que a sala de aula pode ser um espaço, um tempo, um momento criado por nós quando nós somos adultos ou quando nós somos estudantes mais autônomos nesse sentido. Bem, se existe aí a ideia de distribuição complementar entre o método, a sala de aula tradicional e métodos e salas de aula inovadores, é preciso que a gente pare um pouco de fazer isso. Não há uma distribuição complementar, mas uma integração, uma interseção, uma complementaridade entre essa ideia dos dois métodos, do tradicional e do inovador. É fazer esse caldo cultural virar aprendizado. Então, quando a gente fala nesse processo e vem à sala de aula com essa característica à sua mente, não precisa pensar logo que é uma crítica, o que é algo para se abrir mão ou para se menosprezar. Ao contrário, é daí que vem toda a invenção, a reinvenção, a reestruturação e a inovação do processo educacional. Bem, a partir disso,
A minha pergunta é, então, por que a gente fala em reinvenção? Porque, obviamente, se a gente tem esse modelo básico, essa imagem fundamental da sala de aula, é porque ela já existe inventada para nós, né? Ela já foi um processo inventado e elaborado anteriormente, que funciona, que dá certo, que é aplicável, que é executável ao longo aí dos séculos. Se nós falamos em reinvenção, estamos pensando numa invenção nova, numa experiência diferente que seja tanto em salas de aula presenciais quanto no domínio, no amparo, no uso, na sistematização das novas tecnologias, que podem fazer com que as salas de aula, de novo, estejam em um lugar ou sejam um lugar para que a gente possa desfrutar, conhecer e construir conhecimento. Bem, das grandes mudanças, eu quero destacar duas para a gente refletir a respeito. E para a gente refletir justamente sobre o processo todo, como nós, professores, nos organizamos, nos orientamos, entendemos que isso funciona e como nós transmitimos, por intermédio do discurso e dos exemplos, aos nossos estudantes e aos nossos colegas no cotidiano essas grandes mudanças. Como nós nos comportamos diante disso, estando de um lado ou de outro da tela ou da sala de aula. Guardar informação, primeira grande mudança aí. Guardar informação ou saber o que fazer com ela. Segunda grande mudança, ler em hipertexto. O que é isso? São duas grandes transformações que o século XXI requer de nós. Ou melhor, são reflexões sobre transformações que o século XXI requer de nós educadores, de nós professores. Bem, a ideia de guardar uma informação, saber de cor ou saber o que fazer com ela, parece que já é um ponto de mudança aí para essa reflexão, para essa nossa percepção do que e como ensinar e como as tecnologias promoveram essa reinvenção. Vamos pensar no seguinte: há não muito tempo, saber uma lista de cor, por exemplo, de capitais, as capitais do Brasil ou de capitais de vários lugares do mundo e principalmente daqueles mais esdrúxulos que serviam para a gente fazer brincadeiras e ganhar brincadeiras ou coisas do gênero. Quando a gente olha para essa lista, que era tão rememorada e tão comemorada quando sabida de cor anteriormente, e não há tanto tempo assim, a gente diz, espera aí, mas para que serve mesmo tudo isso se hoje eu posso entrar num site de busca e imediatamente sanar minha dúvida se eu não sei essa lista, se eu não sei o nome de alguma coisa, se eu não sei a definição de alguma coisa. Veja, o que é importante considerar? A gente não está fazendo um desprezo ou um menosprezo aqui do conhecimento construído previamente, como de definições, de localizações, de elementos básicos, técnicos de cada área do conhecimento. Ao contrário, eu só quero que a gente consiga dar um salto produtivo, qualificativo no nosso processo de entendimento de como as tecnologias nos ajudam com o conhecimento, para entender assim, olha só, para além de saber isso de cor, a tecnologia está lá, ela está guardando o conhecimento enciclopédico para a gente. O que a gente precisa muito mais no mundo contemporâneo é saber o que fazer com esse conhecimento, seja em ações naturais, normais, produtivas do nosso dia a dia, seja para ser avaliado num processo seletivo, numa entrevista de emprego, em outras ações que vão fazer parte do nosso mundo dentro de casa e fora dela. Bem, então, em lugar ou em paralelo, podemos dizer assim, do conhecimento enciclopédico dessas nomenclaturas, lugares e definições, nós precisamos ter ações interventivas que nos deixem perceber o que sabemos fazer com isso, né? Vamos a um exemplo? Olha só, esses dias eu li uma crônica do Antônio Prata e ele escrevia sobre a grande descoberta que ele teve ouvindo um canal de rádio em que um cozinheiro, um chefe famoso, renomado, ensinava a guardar aquele rolinho plástico que a gente usa, pedaços para recobrir metades de alimentos
ou né, um pedaço de um alimento, ou uma parte que guardou, que acondicionou no recipiente, põe aquele plástico em cima, ele dizia, olha só, é sempre muito difícil, e quem faz isso na cozinha em casa sabe, né? É sempre muito difícil puxar a pontinha daquele plástico. E ele diz, esse chefe ensinou assim, ó, rapidamente, que guardando esse rolinho plástico na geladeira, a gente nunca mais vai passar por esse perrengue. A gente consegue soltar tranquila, calma e suavemente. Veja, é um conhecimento adquirido que faz bem ao dia a dia, simples, e não é nada que esteja relacionado a decorar itens. Ao contrário, é um conhecimento prático que faz parte do aprendizado gerado pelas tecnologias. Bom, se não houvesse geladeira, que é uma grande tecnologia, é possível que isso nunca fosse descoberto, né? Também outras tecnologias não existiriam. No outro ponto, a ideia de ler em hipertexto. Veja só, eu fiz isso com vocês agora o tempo todo, não é? O que eu fiz? Eu fui trazendo pontos de partida e linkando com exemplos. Linkando, veja só, já usei inclusive uma forma verbal completamente proveniente do universo da tecnologia, gerar links e hiperlinks. Bom, é bem comum quando a gente está lendo um texto no tablet, no celular, na tela do computador, e a gente perceber que tem alguns trechinhos que aparecem em outra cor e sublinhado, não é verdade? O que acontece? Se eu clicar nesse trechinho em outra cor e sublinhado, eu vou parar em outro site, em outra página, que por sua vez terá outros links sublinhados e eu vou parando em outros lugares, em outras leituras. Isso é uma leitura de hiperlink e de hipertexto. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa ferramenta, essa interface tecnológica possibilitou, fez com que a gente não precise mais ler textos apenas e tão somente em linha reta. A gente consegue puxar elementos que ficariam entre parênteses, que são acessórios, às vezes até informações desprezíveis, e o que é mais perigoso, a gente pode desviar completamente o foco da leitura necessária. Então, quer dizer, olha só, eu estou tratando aqui do equilíbrio, do cuidado também que a gente precisa ter com o aparato, com a ferramenta, com a interface tecnológica, porque é bem possível e bem natural que no momento de empolgação a gente comece a ler um texto que era fundamental, importante para aquele momento da nossa formação, das nossas necessidades intelectuais, e de repente a gente está linkando com outras coisas que vão ser informações que desviam do foco. Agora, também existem os hiperlinks que funcionam como uma espécie de vocabulário ou de acessório de informação que ajuda a exemplificar ou a retomar um conteúdo, né? Por exemplo, se eu tenho um texto que trata lá no começo, diz, olha, a exemplo da revolta da vacina, e daí de repente eu não tenho o contexto histórico de memória da revolta da vacina, eu vou ter essa expressão com certeza nesse texto, clicável, né, sublinhada e de outra cor, para que eu possa acessar esse hipertexto, esse texto para além desse em linha reta que eu estou lendo como ponto superficial da minha interface. Então, quer dizer, existem aí mecanismos, ideias, e essas são as duas grandes mudanças que eu queria destacar para além das demais, né, de comportamento, de leitura, de percepção e outros itens que são mais, inclusive, desdobráveis, né? Mas esses dois pontos são pontos de partida para a gente pensar no que é que esse movimento da era tecnológica modifica para a gente em termos de sala de aula, em termos de aprendizado e em como a gente pode gerenciar isso para evitar distorções ou para evitar desvio de foco e atenção no caso dos hiperlinks, dos hipertextos, né? Então, esse é ponto fundamental, pensar nas duas mudanças. Bom, e quais são as nossas ações, então, diante disso? Pensando que a gente falou da interface, das mudanças, quais são nossas ações em relação a isso? Quais são os fatores que levam à mudança? Os fatores, um dos fatores, vou destacar aqui,
a popularização do acesso tanto à internet quanto aos meios eletrônicos de se acessar a internet. Então, esse é um fator de grande mudança, de contínua mudança, justamente porque a gente passa a ter um conteúdo difundido via rede de maneira mais popularizada. Qual é o público que a gente pensa quando fala destas coisas? Bem, é um público de estudantes. E aí, obviamente, a gente vai pensar em públicos por faixa etária, por situação de interesse de formação também, quando a gente pensa numa faixa etária para além da educação básica. Quando a gente pensa na divisão da educação básica, em educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, a gente já pensa mais ou menos modelarmente, com base numa base nacional comum curricular, num currículo nacional, em termos de que tipo de público é esse. Quando a gente pensa num público mais heterogêneo, no sentido de interesses, inclusive, a gente está avaliando ou considerando aí adultos que têm interesses em áreas de formação diversas. Então, tanto a linguagem quanto os mecanismos que vão nos levar à mudança estrutural e a mudança, inclusive, de caráter didático, tem a ver com esse público. Que lugar eu ocupo na mudança? E aí a gente tem que ver de que lado está a voz que pergunta isso. Se eu pergunto para mim, para vocês, na condição de professores, de que lado eu estou, como é que eu ocupo um lugar nessa mudança, eu ocupo um lugar de intermediador do conhecimento, da construção do conhecimento. Em que sentido? Eu ocupo um lugar de quem pode ajudar o estudante a selecionar melhor as suas fontes de pesquisa, a não perder a concentração e o foco relacionados aí aos hipertextos e a entender como utilizar as informações enciclopédicas que estão armazenadas nessa grande nuvem que é a internet. Se eu falo do ponto de vista de me colocando como estudante, então do outro lado dessa interação, obviamente é muito importante que eu aprenda com a experiência dos outros e entenda, faça meu filtro em relação aos caminhos produtivos possíveis que os professores, que as pessoas outras que já passaram por essas experiências podem me dar. O que o pensamento filosófico tem a ver com isso, né? Para trazer um pouquinho essas questões relacionadas à tradição do pensamento ocidental. Bom, desde os filósofos gregos se falava em grandes correntes de entendimento, de conhecimento. E de lá para cá, o que a gente vê é uma atualização constante dessas leituras, desses textos clássicos ou dessas ideias clássicas a respeito da educação e do funcionamento da educação pelo exemplo, mas, nesse caso, nesse momento, trabalhado por nós, transformado em virtude da sua relação com as novas tecnologias, com o acesso, com a popularização das novas tecnologias no século XXI. E como posso ser interpelado a respeito? Interpelado? Como posso ser perguntado, indagado a respeito? Quer dizer, como é que alguém pode me perguntar sobre isso? E, com certeza, muitos de nós já vivemos essa experiência de ser perguntado do tipo: você dá aula em relação a isso? Você usa a internet para dar aula? Você usa ferramentas sim ou não? Ou mesmo em uma sala de aula, virtual ou presencial, algum estudante perguntando se a gente sabe usar tal ou tal ferramenta ou se pode fazer uso de tal ou tal ferramenta. A grande ideia e o grande mecanismo transformador aí do como posso ser perguntado a respeito, me parece que é muito mais fazendo um revés de dizer assim, tá, como eu posso me preparar a respeito disso ou em relação a isso? É sempre entender e procurar acompanhar esses raciocínios a respeito da promoção da construção do conhecimento e também a gente começa a trabalhar com uma questão muito mais horizontalizada das relações aluno-professor, mas horizontalizada no sentido produtivo, de interação, de que
cada um nesse processo de aprendizado e de conhecimento ajuda com o que tem de melhor. Cada um oferece o que tem de melhor para que o processo de ensino-aprendizado se realize, para que o processo de produção do conhecimento se realize. É claro, do que eu estou falando nesse momento? De uma situação ideal de interação. Obviamente, salas de aula virtuais ou presenciais têm seus percalços, mas que têm a ver com situações da vida, que fazem parte do desenvolvimento, do desenrolar das características de cada ser humano. E é por isso que a gente volta também para o tópico do que o conhecimento filosófico tem a ver com isso, né? Olha, desde os filósofos gregos eles falam em comportamentos diferentes, tanto para aprender quanto para ensinar. Então, por que não a gente reinventar, reestruturar, reaprender ou aprender a fazer isso de maneira clássica, mas entendendo as inovações possíveis para frente, né? Por tudo isso e muito mais, é que a reinvenção da sala de aula é um pensamento que fica conosco, mas que se exterioriza e vai para a nossa prática todos os dias e todas as vezes que a gente trabalha com a ideia de uma sala de aula inventada, reinventada. E esse processo tem a ver com o aparato tecnológico. Bons estudos!